Você já parou para pensar que muitos dos fracassos que enfrentamos na vida não têm origem em circunstâncias externas, mas em algo oculto dentro de nós? A Bíblia nos alerta em Provérbios capítulo 16 versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Essas palavras são como um aviso luminoso que nos alerta sobre o perigo silencioso do orgulho. E ninguém expôs essa realidade com tanta clareza quanto C.S. Lewis, que descreveu o orgulho como o maior dos pecados, o veneno oculto que corrói a alma e destrói relacionamentos. Hoje, quero convidar você a mergulhar nesse ensinamento libertador e descobrir como vencer esse inimigo interno. Mas antes, já aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa abrir os olhos para essa verdade espiritual. C.S. Lewis dizia que o orgulho é a raiz de quase todos os outros pecados, porque nos coloca em constante competição com as pessoas e até contra Deus. Enquanto o amor olha para o outro, o orgulho olha para baixo, buscando sempre se sentir superior. Essa atitude nos afasta da humildade, que é a chave para experimentarmos a graça de Deus. A palavra confirma isso em Tiago capítulo 4 versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, quanto mais cultivamos orgulho em nosso coração, mais resistimos à própria mão de Deus em nossas vidas. O veneno do orgulho é sutil porque muitas vezes se esconde atrás de virtudes aparentes. Ele pode estar disfarçado em conquistas legítimas, em talentos naturais ou até mesmo em práticas espirituais. Lewis dizia que o orgulho espiritual é o mais perigoso de todos, porque faz com que a pessoa se sinta melhor do que os outros por causa de sua fé. E quando isso acontece, perdemos a essência do Evangelho, que é reconhecer que somos todos necessitados da graça. Jesus deixou isso claro quando contou a parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18. O fariseu, cheio de si, agradecia por não ser como os outros, enquanto o publicano, em humildade, apenas pedia misericórdia. E foi o publicano, e não o fariseu, que saiu justificado diante de Deus. Mas como identificar esse veneno oculto em nossa vida? O orgulho se manifesta de várias formas. Às vezes, é no desejo de ter sempre a última palavra em uma discussão. Outras vezes, é na dificuldade de admitir um erro ou de pedir perdão. Pode aparecer no desprezo pelos mais fracos ou no desejo constante de reconhecimento. O orgulho se alimenta de comparação, e quanto mais olhamos para os outros, mais perdemos a referência de Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 2 versículos 13 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa é a postura que neutraliza o veneno do orgulho. C.S. Lewis escreveu que o orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado de espírito completamente contrário a Deus. Ele dizia que o orgulho não apenas destrói relacionamentos humanos, mas também fecha as portas da comunhão com o Senhor. Isso porque o orgulhoso não sente necessidade de ajuda. Ele acredita ser autossuficiente. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário, que somos totalmente dependentes da graça divina. Em João capítulo 15 versículo 5, Jesus declara: sem mim nada podeis fazer. Essa é a verdade que nos coloca no nosso devido lugar e nos protege contra o veneno do orgulho. Por trás de muitas quedas, sejam pessoais, familiares ou até ministeriais, está a semente do orgulho. Quantos líderes, profissionais ou relacionamentos não foram destruídos porque alguém deixou o veneno crescer sem perceber? Provérbios capítulo 16 versículo 18 não é apenas uma advertência, mas uma realidade que vemos acontecer todos os dias. Onde há orgulho, cedo ou tarde haverá queda. E essa queda pode ser dolorosa não apenas para quem a vive, mas também para todos ao redor. A boa notícia é que o antídoto para esse veneno já foi revelado: a humildade em Cristo. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É colocar Deus no centro e deixar que sua graça nos molde. É reconhecer que todas as nossas conquistas vêm dele e que sem ele nada somos. É por isso que Paulo disse em 1ª carta aos Coríntios capítulo 15 versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Essa é a postura de quem entendeu que o orgulho não tem lugar em um coração que foi alcançado pela misericórdia. Imagine por um momento como seria a sua vida se o orgulho fosse totalmente vencido em seu coração. Como seriam suas relações familiares, suas amizades, sua vida espiritual? Imagine a leveza de não precisar provar nada a ninguém,
de não viver em comparação constante, mas apenas em gratidão e dependência de Deus. Esse é o convite que C.S. Lewis nos faz: abandonar o veneno oculto do orgulho e experimentar a verdadeira liberdade que só a humildade pode trazer. Se o orgulho é esse veneno oculto que nos leva à queda, a humildade é o antídoto que nos mantém de pé diante de Deus. Mas humildade não é apenas uma postura externa, e sim uma transformação interior que só pode ser operada pelo Espírito Santo. Muitas vezes confundimos humildade com timidez ou falta de ambição, mas, na verdade, humildade é a disposição de reconhecer nossa dependência total do Senhor. Em Provérbios capítulo 22 versículo 4 lemos: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Esse versículo nos mostra que a verdadeira exaltação vem de Deus, e não dos aplausos humanos. C.S. Lewis explicava que o orgulho é sempre competitivo. Ele nunca está satisfeito em ser feliz ou bem-sucedido. Precisa estar acima de alguém. Por isso o orgulho nunca descansa, porque sempre haverá alguém com mais dons, mais recursos ou mais conquistas. O humilde, ao contrário, encontra paz porque não se mede pela régua da comparação, mas pela graça de Cristo. É por isso que Paulo ensinou em Gálatas capítulo 6 versículo 4: examine cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não em outro. Quando entendemos isso, deixamos de viver presos ao olhar dos outros e passamos a viver diante de Deus. Mas como cultivar essa humildade na prática e neutralizar o veneno do orgulho? Primeiro, precisamos aprender a reconhecer as pequenas manifestações desse pecado em nosso dia a dia. Orgulho não é apenas arrogância evidente. Ele pode estar em um pensamento de autossuficiência, em uma resistência ao conselho, em uma recusa de admitir um erro. Quando o Espírito Santo nos mostra essas áreas, precisamos ser rápidos em confessar e pedir ajuda. Em 1ª carta de Pedro capítulo 5 versículo 6 está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Humildade começa quando reconhecemos nossa necessidade de nos curvar diante do Senhor. Segundo, precisamos cultivar gratidão. O orgulho sempre diz: eu conquistei, eu mereço, eu sou suficiente. A gratidão, por outro lado, reconhece: foi Deus quem me deu, foi a graça que me sustentou, foi a misericórdia que me levantou. Quanto mais gratos somos, menos espaço damos ao orgulho. Isso porque a gratidão é um lembrete constante de que não somos fonte de nada, mas apenas recipientes da bondade divina. Terceiro, precisamos servir. O serviço voluntário e desinteressado é uma das maiores armas contra o orgulho. Quando escolhemos servir os outros sem esperar nada em troca, estamos imitando o próprio Cristo, que lavou os pés dos discípulos. Jesus declarou em Mateus capítulo 20 versículo 26: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande seja vosso serviçal. Esse é o caminho oposto ao orgulho: não buscar ser servido, mas servir. Lewis dizia que a humildade verdadeira não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Isso significa que a humildade não diminui a dignidade do ser humano, mas a coloca no lugar certo. Diante de Deus é serviço do próximo. Quem é humilde pode reconhecer seus dons sem se envaidecer, porque sabe que tudo vem do Senhor. E também pode reconhecer suas fraquezas sem se desesperar, porque sabe que a graça é suficiente. O orgulho, além de nos afastar de Deus, destrói relacionamentos. Quantas famílias não são divididas porque alguém não consegue ceder? Quantos casamentos não se desgastam porque um dos cônjuges não admite suas falhas? Quantas igrejas não sofrem porque líderes e membros não conseguem viver em humildade uns com os outros? O veneno do orgulho gera rupturas, enquanto a humildade gera reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4 versículo 2, disse: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o caminho para preservar a unidade e viver em paz. Se o orgulho precede a queda, como diz Provérbios capítulo 16 versículo 18, a humildade precede a exaltação. O próprio Jesus declarou em Lucas capítulo 14 versículo 11: porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O caminho da exaltação diante de Deus é o caminho da humilhação voluntária. Não é esperar ser rebaixado, mas escolher se colocar diante do Pai em entrega e dependência. E há ainda outro ponto fundamental. O orgulho nos cega, mas a humildade abre nossos olhos. O orgulhoso não enxerga suas falhas, não ouve conselhos,
não percebe os riscos. Por isso sua queda é inevitável. Mas o humilde permanece vigilante, disposto a aprender, aberto à correção. Salmo 25 versículo 9 nos diz: guia os mansos no juízo, e aos mansos ensina o seu caminho. Quem se humilha recebe direção divina. Quero que você reflita agora. Em quais áreas da sua vida o orgulho pode estar se escondendo? Talvez no trabalho, ao não aceitar críticas. Talvez na família, ao não pedir perdão. Talvez até mesmo na fé, ao se sentir mais santo que os outros. Reconhecer é o primeiro passo para ser curado. A boa notícia é que Cristo já nos deu a vitória. Na cruz, ele nos mostrou o exemplo máximo de humildade, como está em Filipenses capítulo 2 versículos 6 a 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Esse é o modelo que devemos seguir. Se o próprio Filho de Deus se humilhou, como nós poderíamos nos orgulhar? Portanto, viver livre do veneno oculto do orgulho é uma escolha diária de entregar o coração ao Senhor, de buscar a humildade como estilo de vida, de reconhecer a graça em tudo que temos e somos. Não é um processo fácil, porque o orgulho é astuto e sempre tenta voltar. Mas com a ajuda do Espírito Santo podemos vencer essa batalha. Cada vez que escolhemos perdoar em vez de revidar, agradecer em vez de reclamar, servir em vez de exigir, estamos aplicando o antídoto contra o veneno. E lembre-se, a queda do orgulho é inevitável, mas a vitória da humildade também é. Se você se humilhar diante de Deus, Ele mesmo levantará no tempo certo. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, e Ele promete exaltar aqueles que se humilham. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu escolho a humildade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse alerta e esse convite. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Que o Senhor nos ensine a viver em humildade todos os dias, para que possamos experimentar a verdadeira vida abundante que Ele preparou.